O incendiário do sistema. É lindo, né? Meu Iau é lindo. Eu agradeço, meu Iau, por tudo que já fizeste por mim. Eu lhe agradeço, meu Iau, pelas bênçãos, por ter me mostrado toda a verdade. Eu lhe agradeço, meu Iau, eu lhe agradeço por tudo que tens feito por mim na minha vida. Meu Iau, tenho sofrido bastante nesse mundo, tenho sido judiado em prol dessa população. Os homens são cegos, as mulheres são cegas, não conseguem enxergar que me enviaste neste mundo para fazer a libertação de povos, línguas e nações. Meu Iau, mas eu vou avante, tu és a minha bússola, tu és o meu guia, meu Pai, e eu lhe agradeço por estar me guiando, por estar me ajudando. Eu lhe agradeço por ter trazido a Sara até a mim, para me ajudar nessas viagens. Ela tem me ajudado, eu agradeço, não tenho palavras para agradecer. És precioso, meu Iau. Eu só tenho a te louvar e te louvarei, meu Pai, com todas as minhas forças, de todo o meu ser eu lhe agradeço. E vou avante, meu querido Iau, fazendo aquilo que é para ser feito, para se fazer. Um abraço, meu Iau, eu deixo o meu forte abraço, o meu carinho, o meu afeto a ti, a meus irmãos que ficaram aí em cima contigo, a imensidão de pessoas que estão nas alturas, nos demais mundos que tu criastes. Eu quero enviar um abraço, um aperto de mão a todos eles. O meu carinho é grande pelo meu povo, pela minha população. E eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço, meu Iau. Eu te louvo pelo gozo, pela alegria que sinto nesse momento. Eu lhe agradeço. Eu só tenho a lhe agradecer. Um abraço, meu Iau. Um abraço. Então, minha irmã Inês, a verdade, ela é crua, ela é cristalina. E como a irmã está vendo, o nosso irmão, o Messias, ele está fazendo uma petição ao Altíssimo Yahweh. E aí nós vemos pessoas que chegaram a mim e me mostraram um vídeo em que ele diz que Yahweh não ouve a oração, porque se o homem, para falar com Yahweh, é difícil por causa da iniquidade do homem, então como que Yahweh vai ouvir a petição desse homem? Um juiz, um magistrado, um presidente, um rei, um czar, seja lá qual for a posição hierárquica de grandeza deste homem, para que um ser humano qualquer chegue até eles, tem que passar por vários homens de hierarquia mais baixa para marcar o dia, ou quem sabe falar um dia, porque talvez nem consiga. Como diz aquela música do finado Renato Russo, que o João de Santo Cristo, quando voltou para Brasília com o diabo seu, ele queria falar com o presidente para salvar toda essa gente que só faz sofrer. Ou seja, ele queria, mas ele não conseguiu. Porque não é fácil chegar até um presidente da República que não ganha essas Coca-Cola toda. Tem empresários que ganham muito mais, ainda banca ele, para poder ter acesso a este homem e falar o que precisar. Então, quanto mais ao Altíssimo, que é o Supremo do Supremo, que é maior do que um presidente. Mas, no entanto, ele está falando com um ser que é maior do que um juiz, que é maior do que um presidente, que é maior do que um magistrado,
e cujo esse ser não houve seres humanos, porque se o ser humano não pode falar com um juiz, quanto mais com esse ser supremo que é puro, que é grande, que é tudo. Aí, isso serve para os manipulados, para os inocentes, para os otários, porque tem várias classes de pessoas que servem algo. Tem os manipulados, tem os inocentes, tem os otários, e tem os baba-ovos, os bebe-leites, os lambiquimba do Messias, que vai defender ele, dizendo que só ele que pode ter acesso ao Altíssimo Yahweh. Só que para esses babacões, para esses lambedores de quimbale, de Messias, eu só tenho a transmitir a minha pena, a minha dó dessas pessoas, porque infelizmente elas vão se endoidar, vão se enraivar, vão se estressar e vão até infartar. Porque eu digo que aqui em Santa Catarina me chamaram para fazer um propósito, me chamaram para fazer uma campanha, mas eu falei que campanha é coisa da religião, que tem nas igrejas evangélicas, que a pessoa tira um período para fazer jejum, oração. Então, para ficar uma coisa mais leve, para não ter levante, então vamos fazer um propósito. Um casal me chamou para fazer um propósito comigo, minha esposa, esse casal e meus alguns irmãos, para fazer um propósito de petição em prol de uma situação que nós queremos resolver e precisamos da ajuda desse Altíssimo. Aí eu lhe pergunto, mas como a gente vai fazer um propósito de oração e de jejum? Oração é o modo de dizer das pessoas entenderem, que nós sabemos que oração é uma palavra maligna, que ela vem de lá do cristianismo, uma palavra pagã. Então, como vamos fazer uma petição ao Altíssimo, se o Altíssimo não nos ouve? Aí é que tá. Então, para os babacovos, para os puxa-sacos, que acham que não vai dar certo essa campanha, já deu certo, porque a gente começou em petição, em buscar o Altíssimo, e eu tenho certeza que, como outros propósitos que nós fizemos e deu certo, esse também vai dar. Então, quando eu falo também para os manipulados, são aqueles que inocentemente acham também que é da forma que foi falado. Como eu cheguei em uma reunião e vi uma irmã ministrando essa reunião, ela falando a mesma coisa. Infelizmente, Yahweh não pode nos ouvir, porque se nós não podemos ouvir um juiz, quanto mais ouvir o Altíssimo, mais vamos andar de maneira correta, que ele vai ver o que nós estamos precisando e vai nos ajudar. Então, quer dizer, é fácil das pessoas ser manipuladas. Mas é como eu digo, se fosse o irmão Xavier, se fosse o irmão Gato Hebreu, se fosse o irmão Edinho, se fosse o irmão Heber Rousseff, que falasse essas coisas, aí iam dizer que a gente estava com o diabo. Que Satanás é que não quer que a gente fale com Yahweh. Mas como foi o Messias, então tudo que o Messias fala é válido. É como eu estava dizendo em uma reunião. Uma hora dessa, se o Messias disser assim, o nome de Yahweh não é Yahweh. Yahweh não tem nome. Yahweh é o nome de um demônio. Foi me mostrado agora que Yahweh é um demônio e que o verdadeiro Criador dos céus e da terra, do mar, da fonte das águas, ele não tem nome, porque ele é tão supremo que ele não tem nome, porque todas as pessoas, para ter um nome, tem que ser dado por alguém. Como nós temos nosso nome, que foi nossos pais que nos deram esse nome. Nossos filhos, quem deu o nome a nossos filhos fomos nós. Se eles gostarem ou não, problema deles, porque não foi eles que escolheram o nome, sim os nossos pais. Então, a mesma coisa. Como Yahweh não tem pai, como é que ele vai ter nome? Então, se ele chegar com essa ideia aí, todo mundo vai acreditar e vai dizer, rapaz, a gente estava servindo a Satanás o tempo todo, agora vamos servir o verdadeiro Criador dos céus e da terra que não tem nome. Por quê? Porque foi o Messias que falou. Tá entendendo, minha irmã Inês? Então, digo para a irmã, como a irmã disse, eu não consigo parar de fazer petições ao meu Altíssimo Yahweh. Não consegue e não pare mesmo. Porque eu também não consigo parar e não vou parar. Eu vou estar sempre pedindo, clamando a ele. Se o Messias pode, você também pode, eu também posso, nós também podemos. Agora, pros puxa-saco, pros baba-ovo, deixa lá. Porque eu creio que até as pessoas que são manipuladas, que são inocentes, elas vão acordar
e vão ver que tem coisas que não está batendo. Que assim seja. Então, vamos avante, porque nós somos filhos do Altíssimo Yahweh. Nós morávamos lá nas alturas. Infelizmente, caímos pela nossa desobediência. Mas, se ele não quisesse nos ouvir, ele não nos daria a oportunidade de nos regenerar e voltar para casa. Que assim seja. Forte abraço, minha irmã. Não vou estender mais porque eu vou agora pegar a estrada e vou para longe agora. Vou para um lugar chamado Vale do Jequitinhonha, que temos um trabalho lá para fazer. E se a gente não trabalhar, a gente não paga as contas. Que assim seja, principalmente que as contas esses dias aumenta o trabalho, aumenta as contas estão vindo altíssima. Então nós temos que trabalhar para que venhamos pagar a conta. Quer dizer, a energia lá em casa mesmo estava vindo R$80, R$90, agora está vindo 300. A bandeira parece que aumentou. E aí quando aumenta a bandeira, aumenta o consumo, aumenta tudo. E a gente tem que trabalhar dobrado. Que assim seja, vamos ficar firme com o Altíssimo, vamos continuar pedindo a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai nos ouvir, porque eu já fiz outros propósitos, outras petições, como dizem, outras orações, e algo me respondeu. Se não foi algo, foi Satanás, mas se Satanás me respondeu, para mim foi bom, porque eu pedi uma empresa, pedi para não ser mais empregado e ser empresário, e consegui ser um empresário. Então, se foi Satanás que me deu a empresa, louvado seja Yahweh por Satanás me ter me dado a empresa. Que assim seja. Forte abraço para todos.